Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus esteja em vossos corações. Caríssimos, o tema do vídeo de hoje é uma carta de renúncia de um irmão da Praia Grande, Vila Real, que até então estava no ofício de cooperador ali, e fez uma renúncia, e essa carta ganhou notoriedade nos grupos e também em alguns canais aí, pelo teor da carta. É muito semelhante ao vídeo anterior que eu postei aqui para os irmãos, onde o irmão Ageu, cooperador ali de Araçariguama, faz a sua renúncia em público no microfone dos testemunhos e informando a Irmandade quais são os seus motivos, as suas razões, que está baseada num entendimento do que a Escritura defende, esclarece, aponta, e que a congregação não segue esses princípios bíblicos, ok? É muito claro que a congregação, infelizmente, isso eu acredito que acabou se enviesando por um tempo depois, que o povo começou a priorizar, né, as falas de bênçãos, né, de vitimização. Olha que guerra está passando, eu sei da tua lágrima, você veio aqui, olha tanta prova. A oração, né, a oração já ganha esse teor. Senhor, não foi a prova nem a luta que nos impediu de estar aqui, né, aquele heroísmo na oração misturado com vitimismo. Ou então entramos aqui debaixo de guerra, de luta, viemos de um choro e isso e mais aquilo, mas viemos buscar o conforto, o consolo e tal. Olha, só para vocês terem uma ideia, a minha crítica quando eu falo a respeito do consolo, não estou sendo antibíblico, que está escrito sobre o Espírito Santo Consolador. O problema é que na tradução João Ferreira de Almeida e algumas outras, a palavra utilizada no grego para consolador é parakletos, e deveria ser paraclitos, mais ou menos isso, paráclitos. Muda uma vogalzinha ali que vai para consolo, mas a ideia mesmo original, esse paracletos ou paracletos, não sei qual é a pronúncia correta, ela vai mais no sentido de advogado. Porque logo nós, seres humanos, caídos em Adão, todos nós, não há um justo sequer, todos caíram e foram destituídos da glória de Deus. Por consequência, nós precisamos mais de um advogado do que de um consolador. Porque aquele que peca, ele comete um crime contra Deus. A doutrina do pecado, que é a hamartiologia, a palavra hamartio, ela vem de uma questão militar, né? Uma palavra de origem militar, em que um arqueiro erra o alvo. O alvo do homem é agradar a Deus, mas o pecado agrada ao homem, porque o pecado ele traz uma satisfação momentânea. Lógico que uma condenação eterna. Até tem uma frase que eu acho muito interessante: se o pagamento do pecado fosse imediato, ele deixaria de ser atrativo. Você imaginou? Se acabasse de pecar e já fosse condenado para o inferno, e fosse ficar eternamente queimando lá, você ia pecar? Não. Não, mas de maneira nenhuma você pecaria. Sabendo da consequência imediata? Não. Né? Então, se fosse o pagamento fosse imediato, ele deixaria de ser atrativo ou atraente. Bom, caríssimos, eu estou com essa carta aqui na tela, e o teor da carta deste caro irmão aqui, irmão Carlos, salvo engano, ele tem o mesmo teor do que o irmão Ageu falou lá, né, na igreja. Eu vou colocar no final deste vídeo esse PDF inteiro, tá? Página por página, vou selecionar, printar folha a folha e colocar para vocês terem acesso. Se não tivessem acesso até hoje, vocês vão ter no final desse vídeo. Bom, ele demonstra sua insatisfação com os erros doutrinários, transformar usos e costumes em doutrina, como é de costume a congregação fazer, o pecado de morte, né? Então ele abre a carta dele dizendo o seguinte: olha, todos os membros da congregação do Brasil, graça e paz. Em primeiro lugar, quero deixar claro que esta renúncia não envolve nenhum tipo de pecado denominado erroneamente por esta instituição como pecado de morte. Eu, Carlos Alberto Stocco, venho por meio desta renunciar meu ministério de cooperador do ofício ministerial na casa de oração do Jardim Real, localizada na cidade de Praia Grande, São Paulo, na rua Nelson Santos, Alcatrão Júnior, tal. Ele está dizendo aqui que ele renunciou desta comum, enfim, falando assim os seus motivos na carta toda, mas esta Vila Real é a mesma comum do irmão Marcão, que tem canal no YouTube também, que era cooperador nesta igreja. Então, é uma igreja que já vem sofrendo esses aspectos aí.
Só que no meio da congregação, da instituição, na era agora da internet e pandemia e pós-pandemia que veio, irmão, essa enxurrada de acessos na internet. Os membros da congregação não tinham muito este hábito de consultar ou assistir alguma coisa. Lógico que uma minoria tinha, mas a grande maioria não. Depois do advento dos cultos online, abriu-se a porta, porque quando você coloca ali um vídeo no YouTube, na lateral já aparece um monte de outros. Então, consequentemente, a congregação levou os seus membros a ter acesso a outros conteúdos e, às vezes de forma inevitável, conteúdos mais bíblicos, mais esclarecidos dentro da Escritura. Tem também as igrejas reformadas, né, a teologia reformada, que infelizmente é cessacionista, mas no que tange o evangelho, eles são muito mais esclarecidos. A falta no meu ponto de vista, e o ponto de vista não é só meu, porque eu experimento o dom de Deus, eu vivo o dom de Deus, vivo a manifestação dos dons de Deus em pessoas que eu conheço, e nós vemos o dom realmente ser efetivo, realizar as suas maravilhas, né? Isso não é ilusão de ótica, não é um achismo do homem, são coisas que nós apalpamos de verdade que realmente acontece. Então, o dom de Deus na igreja atual, ela é existente, o dom de Deus está entre nós. E o Senhor falou que os sinais seguiriam os que crescem, não os que crescem naquela época, porque a profecia do Senhor é até que Ele volte. Ela vai continuar efetiva e cumprindo, sendo realizada no nosso meio. Então o problema às vezes dos vídeos aí ou das falas de pastores que são muito esclarecidos, né? O problema é o cessacionismo que vai de frente com o pentecostal e aí acaba às vezes querendo invalidar todas as profecias. Você ouve, querendo ler esta carta aqui, você vê ele atacando muito a questão das profecias como se elas não existissem. Elas existem e elas realizam-se no nosso meio, cumprem-se no nosso meio, os dons são manifestos, todos os dons nós percebemos sendo manifestos no nosso meio, porém o evangelho, que seria o cerne, né, o principal, né, a coluna ali, a espinha dorsal da igreja deveria ser o evangelho. Isso nós realmente tropeçamos feio, congregação quase não se ouve-se promessas e tal. Então esta carta de renúncia, né, deste caro irmão aqui, no finalzinho, vou puxar, são 7 páginas, tá? Na sexta e na sétima ele enumera 29 perguntas, a critério dele, tá? Que a igreja não saberia responder ou não convive, não tem familiarização com estes temas das perguntas. Então as perguntas eu vou ler aqui para os irmãos. O que é evangelho? 1, 2. O que é salvação? 3. Como faço para me salvar? 4. O que é graça? 5. Batismo perdoa pecado? 6. Batismo salva? 7. Quem morrer sem ser batizado, mas creu em Jesus Cristo, está condenado ou salvo? 8. Qual a doutrina devo seguir? 9. O que é doutrina de homens? 10. O que é doutrina de Deus? Sã doutrina. Qual a diferença, no 11, entre salvação e o reino? 12. Todos salvos reinarão? 13. Salvação é eterna? 14. Reino é eterno? 15. Posso examinar a Bíblia? 16. Posso julgar uma palavra pregada atrás de um púlpito? 17. Depois de ter batizado, continuo sendo pecador? O que é fruto da carne? 18. 19. O que é fruto do Espírito? 20. Como faço para produzir fruto do Espírito? Depende de mim? 21. O que é pecado de morte? 22. O que é pecado para a morte? 23. O que é revelação e como ela funciona? 24. Toda a palavra pregada na igreja é revelada por Deus? Como identificar? 25. O que é selo do Espírito Santo? 26. O que é dons? 27. Quantos dons existem e quais são? 28. O que é amor de Deus? 29. Eu realmente preciso buscar a palavra, comprar, vender, viajar. Eu fazendo isso, não estou desprezando o que Jesus disse, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele fez uma grande mistura aqui, né? As pessoas querendo buscar às vezes alguma direção para assumir um compromisso, mudar de cidade, sabe? Não que Deus esteja lá como um vidente, uma cartomante para te responder, e até às vezes você terceirizar a responsabilidade. Abre uma empresa, busca a palavra para abrir a empresa, a palavra
supostamente confirma, ou realmente confirma, e aí daqui a um tempo a empresa abre falência e você vai falar o quê? Mas se Deus confirmou, por que é que faliu? Faliu por uma má gestão tua, faliu porque você não empreendeu corretamente, não deu sangue, não vestiu a camisa, sabe? Faliu por isso, né? Não porque o Senhor falhou, o Senhor não falha. Ah, mas um casamento, Deus confirma, depois desfaz, está entrando no divórcio. Aonde que errou? Deus errou em prometer? Deus não sabia que ia dar em divórcio? O propósito pelo qual os dois foram buscar não era para divorciar, para viver junto. Este propósito Deus confirmou. Mudaram os propósitos, mudaram os sonhos, mudaram os princípios no meio do percurso. O Senhor não está na mudança, o Senhor está na permanência do propósito inicial. Você mudou? A palavra não cumpriu? Não cumpriu. Você é que descumpriu o comprometimento que tinha com a palavra. Então, são coisas que basta entendimento, né, para compreender e conviver bem relacionado com aquilo que é pregado. Óbvio que congregação e algumas igrejas pentecostais, não só ela, e as neopentecostais, que tem gente que se ofende que eu falo, mas eu falo mesmo porque neopentecostal é pior ainda, tá? Foge tanto do evangelho que nem se parece com o evangelho, começa a parecer com outra coisa, né? É 7 volta, é o 7 não sei o que, é o manto não sei do que, é o tijolo não sei o que, é a água ungida, benzida, não sei, terreno no céu, e vira uma bagunça e querem chamar isso de evangelho. Aí começa lá a expulsar demônio, chamar demônio por nome, derruba um, derruba outro, como se isso tivesse alguma propriedade de Cristo mesmo, para a salvação daquelas almas. Mas, terminando aqui, queridos, eu vou colocar para vocês aqui no final, né, as páginas, vocês vão dando pause e dá para puxar o zoom ali ou printar a tela e ler. Então ele termina isso aqui, essas perguntas, e aí ele fala o seguinte, ó: teria tantas outras pautas para vos pesquisar, mas sei que essas 29 questionadas acima já é o suficiente para acender em ti uma curiosidade tamanha, e quem sabe essa curiosidade lhe dará disposição para buscar, pesquisar e examinar as Sagradas Escrituras para descobrir toda a verdade. Lembre que está escrito na Bíblia: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade me libertou, dá honra e glória seja dada a Deus, amém, Deus os abençoe. Você vê que essas perguntas aqui até tem alguma pertinência, mas o que realmente muda, o que realmente fala do Evangelho, é a natureza do pecador reconhecer em si mesmo a sua miséria e concordar que por justiça ele deveria ser condenado, concordar com isso, como o ladrão da cruz concordou dizendo: nós merecemos estar aqui por justiça, por causa dos nossos atos, mas este nada fez. Então, essas perguntas aqui, eu sempre faço um comentário. Queridos, está entendendo o Evangelho? Está lhe sendo esclarecido? Entende uma coisa: o chamado para o Evangelho, ele tem uma diretriz que nós desviamos. Muito, mas quase toda a igreja desvia, porque o povo vai à igreja para ser servido. Porque ele aprendeu que lá é para servir, Deus vai servir o banquete, ele vai se alimentar. Então ele vai para a igreja para se alimentar. Querido, o Senhor disse uma coisa que vocês não se atentam: quem beber da água que eu vos der, jamais tornará a ter sede. O que é isso? Ele falou que aquele que crer nele, do seu ventre nascerão rios ou correrão rios de águas da vida. Ou seja, você, eu, nós fomos transformados em fonte. Fonte não tem sede, querido, porque bebeu de uma água que jamais tornará a ter sede. Essa questão de ter fome e sede de justiça, que erroneamente eles linkam, a maioria dos irmãos linkam com a ideia de congregar diariamente, comer, porque eu tenho fome e sede da justiça, eu vou à igreja para comer. Não. Fome e sede de justiça é caráter transformado. Entenda bem que fome e sede são dois instintos naturais da qual eu e você não tem controle. Eles são inevitáveis. Eu posso segurar por um tempo, mas eu vou me dobrar ao desejo de comer, né, e também ao de beber água. São instintos naturais de sobrevivência. O corpo não resiste. O Senhor disse que colocaria isso em nós, na transformação do novo homem, cujo caráter seria modelado em Cristo. Já que o nosso caráter foi transformado numa nova criatura, né, nos moldes de Cristo, justiça, eu tenho fome e sede, porque hoje está intrínseco ao meu caráter. Eu fui transformado em um ser que não consegue controlar um impulso, um instinto natural de Cristo em mim, que é pela justiça. Certo? Eu mesmo não sou justo, mas Deus colocou a sua justiça em mim, colocou em você. Então é uma natureza transformada. Não é ir à igreja todos os dias comer.
Quando eu tenho este sentimento de ir comer, infelizmente, sabe o que acontece? Eu erro num princípio que Jesus ensinou. Primeiro, lembre bem, ele disse que você bebendo da água que ele der, jamais teria sede. Ou seja, se o Evangelho está em mim, o Espírito Santo habita em mim, a palavra está em mim, logo eu não tenho mais sede. Se eu mudar para um país onde não existe igreja e eu seja proibido de professar a minha fé, Cristo vai morrer em mim? Não, ele me transformou em fonte. E fonte é inesgotável, porque o manancial é ele. Logo eu não seco. Eu não morro de sede porque eu bebi uma vez, jamais tornarei a ter sede. Agora, quem é que precisa ir na igreja todos os dias, ou pelo menos religiosamente 2 cervejas por semana? Por quê? Porque ele precisa ouvir promessas, porque aquilo lhe alivia as suas tensões, das suas aflições, diz que sabe da tua lágrima enxugar a tua alma. Então é vitimização, teologia da prosperidade, triunfalismo, tudo isso massageia o ego e é gostoso, é doce. Evangelho mesmo, as pessoas não gostam nem de ouvir, porque ele é duro e constrangedor. Ele arranha a consciência, ele te coloca na parede, ele faz você olhar o reflexo da tua natureza e ter vergonha de ti. Isso é evangelho, certo? Então, para você entender, o chamado está ligado àquilo que Jesus disse: eu não vim para ser servido, e sim para servir. Logo ele disse: sede meus imitadores. Assim, se eu vou imitar Cristo, eu não vou à igreja para comer. Quase ninguém vai entender isso no vídeo. Tenho quase certeza disso. O propósito do chamado daqueles que servem a Deus e esclarecidos pelo Evangelho é servir a outro, não ser servido. Logo, se eu vou à igreja para me servir e eu tive um esclarecimento do Evangelho, não tem Evangelho sendo pregado lá, eu não me alimento e fico insatisfeito com a igreja e vou embora. Só que o chamado de Jesus não é para mim me alimentar, é para mim alimentar a outros. Ah, mas eu não tenho ministério, eu não estou à frente. Não é deste modelo de alimento. Você tem oportunidades, estando dentro da instituição, de como você foi esclarecido, esclarecer o teu irmão do lado, a tua família, o teu amigo, o teu convívio social. Vai ter muita rejeição, muita opressão, desprezo, vão chamar você de louco, vão falar que a Bíblia te enlouqueceu, que a letra mata, vão resistir. Tá, vão até te oprimir. E como alguns cooperadores estão renunciando, dizendo que não estão aguentando porque a família está sendo oprimida. É mesmo. No passado, você acha que os mártires cristãos padeceram o quê para que o evangelho continuasse passando de geração em geração? Os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva. O que esses irmãos padeceram? Muito, mas muito além do que você está sofrendo com algumas picuinhas, algum desprezo. Eu entro nas igrejas, eu, Eduardo, e vejo os olhares que olham para mim como se eu fosse um endemoniado, um sujo, por causa do meu canal aqui. Você está entendendo? Porque eu estou pregando a verdade, trazendo a verdade, confrontando, criticando, apontando. Eu sou um demônio, só que eu sou trabalhador, sou pai de família, certo? Sou honesto com as minhas contas, não sou nenhum santo. Mas até nome limpo eu tenho, coisa que nem todo mundo tem. Certo? E não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, mas não há motivos para me ver como um endemoniado, mas é assim que eu sou visto. Tem pessoas que evitam aparecer em público junto comigo, porque senão vai boicotar a carreira do camarada. Ele não quer ser visto junto comigo, porque ele vai atrapalhar o que ele tem ali de comunhão com os irmãos que vivem pregando as heresias da CCB. E eu estou ligando para isso? Não, porque o que vale é o chamado de Cristo em meu coração. Eu preciso anunciar o Evangelho. Domingo agora eu estive em uma comum congregação e Deus me deu a palavra. Preguei. Uma oportunidade rara, já que estou muito exposto aqui no canal. Mas preguei o Evangelho conforme o Senhor me ensina nas Escrituras. Não sou o máximo das pregações, mas eu fiz questão aquele dia de clamar a Deus. O Senhor me encheu com seu Espírito para que eu pudesse anunciar o Evangelho. E assim eu fiz. É uma gotinha no oceano, porque durante o ano todo, todos os anos, o cooperador local vai pregar no viés CCBano, apontando para a direção de salvo pelas obras e aquele monte de coisa. Mas o que eu vou fazer? Era a minha oportunidade. Eu não negarei o chamado de Cristo em meu coração. Não neguem o chamado. Vocês que têm ministério, estão no ministério, estão sendo esclarecidos. Vocês têm a porta aberta com a Irmandade. Vai em doses homeopáticas, trabalhando, desconstruindo o falso evangelho. É tua missão, é o teu chamado.
É para isso que você está aí, estando aí, entenda isso como uma oportunidade. Paulo, ele subia nas sinagogas. Veja quando ele sai de Tessalônica e vai para Bereia, lá em Atos 17, verso 10 e 11, que ele sai fugir de Tessalônica. Ele vai para Bereia, a primeira coisa que ele procura é uma sinagoga judaica. Para quê? Para ele se opor em debate com os rabinos locais, com os sábios, os escribas, os fariseus. Por que ele fazia isso? Porque no debate de alto nível, os que estão em volta ia recebendo o evangelho que era derramado naquele debate, que ele ia argumentando, tomado pelo Espírito de Deus, e sim com muito conhecimento da letra, porque a letra não mata, o que mata é a letra da lei, não a letra da Escritura. A letra da Escritura são páginas da vida. Cristo disse, nelas, ter nelas a vida eterna. Então, na Bíblia não mata ninguém, o que está ali é vida eterna. O Senhor diz, examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam, e vós ter nelas a vida eterna. Então, está ali a vida eterna, queridos. Bom, esse é um vídeo que estendeu um pouco, e eu faço um apelo aos irmãos que assistirem esse vídeo. Divulguem esse vídeo, queridos. A ideia é que se você tem porta aberta no meio da igreja, principalmente CCB, que é tão carente de evangelho, fica, querido, pague o preço, porque pagaram um preço muito maior do que você. Não estou nem falando de Cristo, tá? Cristo pagou o preço mais alto que existe. Estou falando de pessoas, como eu e você. Não estou falando do apóstolo Paulo, que é uma baita referência. Estou falando de pessoas que são anônimas na história, que permaneceram de pé, sendo enfrentados por religiosismo, que não queriam a verdadeira palavra de Deus e sim o falso evangelho. Te convido a ficar, te convido a pôr a tua cara, a se expor, a pagar o preço. É o mínimo que você faz pelo que o Senhor fez por você e fez por mim. Saudações a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.